mundinho pop! Nicole Fabrini aqui e esse é o Retropop. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do grupo que popularizou o termo Girl Power. As garotas apimentadas do Reino Unido, as Spice Girls. Vou contar para vocês toda a história do grupo, como é que ele surgiu, o sucesso, todos os desdobramentos de tudo isso. Mas antes eu preciso dar aquela sua forcinha com o like já no começo do vídeo, é muito importante para divulgar ele aqui na plataforma, para o meu canalzinho crescer e também é muito importante a sua inscrição. Faz a sua inscrição no canal, não custa nada, me ajuda a bater minha meta de membros e você vai ficar sempre por dentro de tudo que rola na cultura pop. E também lá no Instagram e no TikTok, @perfilpopoficial. Tem o nosso perfil no Instagram, eu posto todos os dias notícias de celebridade, música, filmes, enfim, cultura pop em geral. Então segue lá no @perfilpopoficial. Beleza? Preparado? Então vem! Retropop! Lá no início dos anos 90, Bob e Chris Herbert, pai e filho, eles trabalhavam lá na Heart Management e eles decidiram que eles iam na contramão do que estava rolando ali na Inglaterra. As boy bands, especialmente a Take That, estava fazendo muito sucesso. Então eles decidiram criar uma versão feminina, uma girl band, um grupo de 5 garotas que fossem diferentes entre elas e que, enfim, formassem essa nova girl band. Então eles se juntaram com o financista, o Chick Murphy, que seria o patrocinador de tudo isso, e colocaram um anúncio no jornal. Isso aconteceu no ano de 94. No dia 4 de março, aproximadamente 400 garotas compareceram a essa audição. Enfim, essa audição foi acontecendo e lá para abril, no mês seguinte, eles tinham 12 meninas. A Jerry, que depois foi fazer parte do grupo, o Herbert disse depois que ela era meio que malandrinha, porque ela foi enrolando ele, ela foi pulando alguns testes, mas nessa segunda rodada, nesses testes finais, ela acabou convencendo ele a deixar ela ficar. Além da Jerry, estavam também a Victoria, a Melanie B, Melanie C e uma outra integrante, a Michelle. Essas garotas estavam ali no páreo para serem o grupo final. Depois dessa segunda rodada em abril, foram chamadas para uma reunião. A Victoria, Mel B, a Jerry e uma Michelle, uma outra integrante. Tinha também uma quinta integrante que de última hora não pôde ir e aí chamaram a Mel C. Então esse grupo de 5 tinha sido completado para formar uma girl band que primeiramente se chamaria Touch. Então essas 5 garotas, elas se mudam para uma casa e elas começam juntas a produzir conteúdo, a tentar gravar algumas músicas que o pessoal da Heart Management estava mandando para elas. Além disso, elas também eram encarregadas de criar as próprias coreografias. Só que esse primeiro material, era muito pop, muito jovem e nunca foi usado posteriormente para as músicas das Spice Girls. Era ali só um comecinho. Após alguns meses desse processo, a Michelle, essa quinta garota, ela não se adaptou. E aí, por conta de falta de compromisso, enfim, não estavam gostando, tiraram ela. E aí eles precisavam de uma quinta garota, a ideia era sempre do grupo ter 5. Eles chamaram lá o preparador vocal do grupo, o Pat Lemmer, e perguntaram para ele se ele tinha uma indicação. A primeira garota que ele indicou não pôde ir, mas a segunda indicação dele foi a Emma, que se juntou então formando as 5 integrantes do grupo. Então, com as 5 garotas, o treinamento foi continuando e aí durante esse treinamento elas iam fazendo apresentações para os empresários, para os compositores da Heart Management
Uma dessas apresentações, elas compuseram um rap para uma música que tinha sido dada para elas gravarem. E o compositor da música não gostou, ficou furioso, achou péssimo. E aí decidiu que elas teriam aulas de composição para que elas, né, conseguissem compor boas músicas para o grupo. E aí, numa dessas sessões de composição que aconteciam com as 5, junto com outras pessoas, elas compuseram uma música chamada Sugar and Spice. E aí elas decidiram, então, mudar o nome do grupo de Touch para Spice. Lá no final de 94, as garotas ainda não tinham um contrato com a Heart Management e isso estava fazendo elas ficarem inseguras. Só que elas convenceram Herbert, o produtor, a chamar um pessoal, uns produtores, uns compositores, para mostrar realmente o potencial delas, fazer uma pequena apresentação para essas pessoas. E o Herbert falou no documentário que elas estavam super confiantes e que elas conquistaram todos os caras. Eles ficaram assim impressionados, eles realmente estavam vendo que ali tinha assim um grande potencial, um grupo que poderia realmente estourar globalmente. Só que aí elas ganharam confiança, né? Depois dessa apresentação, elas acabaram ganhando confiança e a Heart Management aí chegou com um contratinho para elas assinarem, só que elas disseram não. Principalmente aconselhadas pelo pai da Victoria, elas decidiram não assinar. Elas estavam percebendo que não era só a Heart Management que queria trabalhar com elas, e aí elas estavam vendo que elas tinham aí um certo poder na mão. Em março de 95, elas rompem definitivamente com a Heart Management. Elas não estavam felizes com as propostas que eles estavam mandando para elas. Então, existe até o boato de que elas foram lá no escritório da empresa e pegaram todas as demos, as gravações que elas tinham feito, para que eles não usassem depois. Então, para elas terem esse material em mãos. E o que elas fizeram depois disso? Elas ligaram para um compositor que estava lá naquela apresentação que elas fizeram para o pessoal da indústria e chamaram ele e um produtor que também estava lá para começar a produzir as músicas para o primeiro álbum delas. E assim aconteceu, foi rolando essas sessões de composição de música até que um produtor chamado Simon Fuller decidiu contratar as garotas. Só que desde a apresentação delas, que elas fizeram para as pessoas da indústria, o nome das Spice estavam ali na boca de todo mundo, o pessoal estava sabendo que elas estavam chegando. Então começou a rolar, isso foi em maio, quando elas foram contratadas pelo Simon como empresário, mas ainda não tinham gravadora. E aí começou a rolar uma disputa de lances, porque todas as gravadoras queriam as meninas, porque sabiam que ali tinha uma mina de ouro. Então, em julho de 95, elas assinaram um contrato de 5 álbuns com a Virgin Records. E aí elas foram com o Simon para os Estados Unidos, conhecer o pessoal, fazer vários contatos para elas conseguirem fazer esse grande lançamento da carreira delas, conseguirem oportunidades na TV, enfim. Foi nessa época também que o nome de Spice passou para Spice Girls, porque já tinha um rapper usando o nome Spice e sempre que as pessoas iam se referir a elas, né, falavam as garotas Spice, as garotas do Spice, né, que era o nome da banda. Então, Spice Girls, elas acabaram adotando como o nome oficial da banda. E aí elas começaram então, né, já tinham sido contratadas, final de 95, começo de 96, foi esse tempo onde elas prepararam tudo para o lançamento da carreira, prepararam o primeiro disco. E quando elas estavam ali para lançar o primeiro single delas, o Wanna Be, elas começaram a se reunir com a imprensa, enfim, preparar mesmo o lançamento dessa carreira. E aí que vieram a história dos apelidos de cada uma delas. Então elas estavam lá almoçando, dando uma entrevista para a revista Top of the Pops. E era uma revista mais despojada para o público jovem, né? Que falava de pop, de música, enfim. E aí, o que a revista decidiu? Criar apelidos para cada uma delas,
para que isso batesse com a linguagem informal da revista. Só que esses apelidos começaram a fazer sucesso. As outras revistas gostaram e pediram até permissão para os editores dessa revista, Top of the Pops, para reproduzir esses apelidos e usar para chamar elas, e aí foi depois disso que os apelidos pegaram. Então vou explicar um pouquinho o porquê de cada apelido. A Victoria recebeu o apelido de Posh Spice. Posh, nesse caso, seria uma pessoa chique, uma pessoa elegante. E era o que ela era. Ela se vestia com aquele vestido preto, mais elegante, que parecia um vestido Gucci, de grife. E ela tinha uma cara, assim, mais séria, mais, metidinha, não dava papo. Então colocaram ela para ser a Posh Spice. A Emma tinha um visual mais infantil, ela usava, os rabinhos, chupava pirulito, então ela era a Baby Spice. A Mel C tinha todo aquele visual mais esportivo, gostava de usar tênis, estava sempre pulando, ela fazia ginástica, então ela sempre dava aquelas piruetas, então colocaram o nome dela de Sporty Spice, né? A Spice esportiva. A Mel B era bem atrevida, falava muito alto, tinha muita atitude, então deram o apelido dela de Scary Spice, né? A Spice que assustava, assustadora, que ela intimidava as pessoas. E a Jerry, por conta do cabelo ruivo, recebeu o apelido de Ginger Spice, que Ginger é uma forma como eles usam para se referir aos ruivos. Então essa é a história dos apelidos que acabou pegando e ficando aí para elas. No dia 7 de julho de 1996, as Spice Girls lançaram seu primeiro single, Wanna Be. Antes delas lançarem lá no Reino Unido, esse vídeo passou por um teste num canal e ele fez tanto sucesso que ele chegou a ser reproduzido 70 vezes em uma semana. E o sucesso de Wanna Be foi, assim, totalmente instantâneo. Ele atingiu o primeiro lugar em 37 países, ficou 4 semanas consecutivas no topo da Billboard e foi o single de estreia mais vendido de um grupo feminino da história. Depois do Wanna Be, elas lançaram ainda 2 singles, o Say You'll Be There e o To Become One, e eles também foram primeiro lugar no topo das paradas. Em novembro de 1996, elas lançam então na Europa o primeiro álbum do grupo, o álbum Spice. E o sucesso foi tão grande que foi comparado aos Beatles, a Beatlemania. E aí a imprensa começou também a criar o termo Spice Mania. Em 7 semanas, o álbum Spice vendeu 1,8 milhões de cópias só na Grã-Bretanha, fazendo com que as Spice Girls fossem a banda britânica de venda mais rápida desde os Beatles. Com esse estouro todo do grupo, o empresário delas, o Simon Fuller, começou a fechar contratos de merchandising milionários com grandes marcas como a Pepsi, a Polaroid, enfim. Essa parte de produto também começou a ganhar muita força. Elas tinham tudo que você pode imaginar com a cara das Spice Girls tava rolando, tava surgindo aí no mercado. Em janeiro de 97, elas lançaram então o single Wanna Be nos Estados Unidos e foi a melhor estreia de um grupo não americano desde os Beatles. Começaram já quebrando recorde da maior banda, de todos os tempos. Em fevereiro, no mês seguinte, elas lançaram o álbum todo nos Estados Unidos e foi o álbum mais vendido de 97 lá nos Estados Unidos. No total, esse primeiro álbum, Spice, ele vendeu mais de 23 milhões de cópias no mundo inteiro. Então ele é considerado o álbum mais vendido na história da música pop por um grupo feminino. E aí elas começaram, principalmente a Jerry, que começou com isso, a popularizar o termo Girl Power, associar ao poder feminino, o feminismo nessa época nem era assim uma coisa muito bem vista, era bastante criticado. E aí elas começaram
a quebrar esse paradigma e reforçar esse poder feminino. Até que elas lançaram, então, um livro chamado Girl Power. Esse livro foi lançado lá em 97, a tiragem inicial dele de 200 mil cópias se esgotou em um dia, e o livro foi traduzido para mais de 20 idiomas. Logo depois também do lançamento do livro, foi anunciado no Festival de Cannes que elas fariam um filme. Logo depois disso, também rolou o primeiro show delas ao vivo no Reino Unido, com a presença do príncipe Charles, né? Na época príncipe, hoje rei. E tem uma história curiosa. A maquiadora, que conta isso no documentário, que elas viviam fazendo desafios uma para outra. Ah, te desafio a fazer isso, te desafio a fazer aquilo. E essa maquiadora conta que ela desafiou a Geri a beijar o príncipe Charles na bochecha nesse concerto que elas iam fazer. E a Geri foi lá e cumpriu. Quando o príncipe Charles foi lá cumprimentar ela, né, toda aquela coisa, ela quebrou o protocolo real e deu um beijo na bochecha dele, que até ficou marcado. E não só isso, além do beijo na bochecha, ela foi lá e deu um tapinha no bumbum dele. É bem abusada a dona Geri. Então, entre junho e agosto de 97, elas filmariam esse filme que elas tinham anunciado, né, o Spice World. E esse filme também era para ter as músicas do álbum seguinte, só que essas músicas não estavam prontas. Então, elas tiveram que trabalhar dobrado. Além de filmar, elas ainda tinham que compor as músicas do próximo álbum em praticamente 3 meses. E então foi uma época que elas trabalhavam muito, ficaram muito exaustas para conseguir lançar tudo a tempo. Logo depois que elas terminaram, então em setembro de 97, elas se apresentaram no MTV Video Music Awards e elas cantaram Say You'll Be There. E nessa premiação elas ganharam o prêmio de melhor vídeo de dance, né, por Wanna Be. Essa cerimônia aconteceu 5 dias depois da morte da princesa Diana, então elas aproveitaram para fazer uma dedicatória, né? A Mel C dedicou o prêmio à princesa Diana, que era uma figura muito importante para o país delas. No mês seguinte, em outubro de 97, elas lançaram o Spice Up Your Life, que foi o primeiro single do segundo álbum delas. E é claro que foi para onde? Para o primeiro lugar nos charts do Reino Unido. Em novembro, as Spice Girls lançam Spice World, o segundo álbum do grupo, que vendeu em apenas 2 semanas 7 milhões de cópias, um novo recorde aí para elas. No total, no mundo inteiro, foram mais ou menos 24 milhões de cópias vendidas. E com um grande sucesso também vem uma grande quantidade de críticas. Elas estavam sendo bastante criticadas pelos acordos comerciais, né? Porque elas tinham muitos produtos, muitos acordos de marketing, de publicidade. Então, falavam que o grupo era apenas para ganhar dinheiro. Enfim, várias críticas. Tinha um jornalista em especial, super machista, o O, que perseguia, fazia muitas matérias criticando tudo que elas faziam, principalmente a Geri. As que eram mais assim desbocadas eram as mais criticadas, a Geri, Mel B. Então, o auge das críticas começaram quando elas decidiram demitir, né, o Simon Fuller. Primeiro começou a rolar boatos de que o Simon, o empresário, e a Emma tinham um caso, estava rolando esses boatos na imprensa, e elas resolveram demitir. Isso foi em novembro de 97 e começou uma grande especulação da imprensa, né? De dizer que ele era o criador, ele era o cérebro por trás delas. A imprensa começou a meio que se virar contra elas, até porque o Simon era muito conhecido, já tinha lançado outras bandas, era muito poderoso. Nessa que elas demitiram eles, muita gente da equipe foi embora também, deixou elas, porque tinha medo de ir contra ele e depois nunca mais conseguir emprego na indústria. Então, essa época foi uma época de bastante crise. Essa demissão do Simon criou uma crise muito grande para elas, mas
o show continuou. Em dezembro, logo depois disso tudo, elas lançaram o Spice World, o filme delas, uma grande premiere lá no Reino Unido, inclusive contando com a presença de Príncipe Charles, Príncipe William e Príncipe Harry. O filme foi um super sucesso comercial, mas não tão bom de críticas, né? Elas, inclusive, né, todas juntas, ganharam o prêmio Framboesa de Ouro como pior atriz. Começou o ano de 1998 e logo ali no início elas já embarcaram numa turnê internacional, começando lá na Irlanda, mas passando por vários pontos da Europa e Estados Unidos também. Um pouco mais tarde, elas foram convidadas para cantar a música oficial da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 98, How Does It Feel to Be on the Top of the World? Essa foi a última música gravada pela Geri. A Geri começou a faltar em algumas apresentações, alguns compromissos, elas davam aquela desculpa que ela não estava muito bem, estava meio doente, mas não era bem isso. A Geri estava decidindo abandonar o grupo. A Geri era uma das Spice mais criticadas pela imprensa, porque ela era uma das que mais falava coisas, né? Então, quem acaba falando mais, né, acaba levando ali mais hate do pessoal. Também começaram os boatos de que ela e a Mel B tretavam bastante, porque as duas queriam tomar decisões, as duas, né, já que elas não tinham mais o Simon, era mais elas que estavam tomando as decisões. Então parece que rolava brigas. Esses eram os boatos que rolaram na época que ela anunciou oficialmente a saída dela do grupo. E é claro que a saída dela caiu como uma bomba para os fãs, né, que não imaginavam o grupo sem as 5, né, um grupo sem ser completo. Foi uma bomba, repercutiu muito na imprensa essa saída da Geri. Outra coisa também que estava super estourada, saindo em todas as manchetes, nessa época era o romance da Victoria com o David Beckham, que estava ali se destacando muito e crescendo muito a fama dele como jogador, né? E ela que já estava super estourada com as Spice Girls, a imprensa adora, né? Um casal famoso. E onde eles iam era paparazzis, fotógrafos, tudo que eles faziam virava manchete. E então também era uma coisa que estava desviando ali um pouco do foco das Spice Girls, mas elas disseram que iam continuar o grupo. A Vitória disse que ia continuar, que ele já tinha conhecido ela sim, ele entendia a carreira dela, estava tudo bem, o grupo ia seguir normalmente. E elas seguiram mesmo, elas foram para uma turnê mundial, uma turnê que foi sim um grande sucesso. Foi uma turnê assistida por cerca de 2 milhões de pessoas em 97 shows. Foi uma turnê considerada a turnê de maior bilheteria de um grupo feminino. E aí, mais ali para o final de 1998, aconteceu que Victoria e Mel B, as duas ficaram grávidas mais ou menos ali na mesma época. Inclusive, gente, olha que coisa louca. A imprensa começou a acusar elas de estarem incentivando a gravidez na adolescência, porque as taxas de gravidez na adolescência do Reino Unido estavam muito altas, bem mais altas que outros países da Europa, e elas foram acusadas de estarem incentivando a gravidez na adolescência. E elas nem adolescentes não eram, né? Enfim, super machismo, né? Elas sempre tiveram que lidar com muita coisa, com muito machismo, muita acusação absurda da imprensa. Mas enfim, elas acabaram em 99, que foi o ano seguinte, dando à luz aos seus primeiros filhos. Então, depois dessa época que a Victoria e a Mel B ficaram grávidas e a banda deu uma paradinha, elas começaram a produzir algumas separadamente músicas solo. A Mel C, a Emma, a Geri, que tinha saído da banda, também começou a lançar música solo. E as Spice Girls deram uma pequena parada. Mas não foi uma parada muito grande não, porque em agosto de 99, elas se reuniram no estúdio para gravar
o terceiro álbum do grupo. Em dezembro, elas fizeram uma pequena turnê chamada Christmas in Spice World, mas foi uma turnê lá pelo Reino Unido, bem pequenininha mesmo. E em novembro do ano 2000, elas lançaram o Forever, que é o terceiro álbum das Spice Girls. Porém, esse terceiro álbum, ele não recebeu as boas críticas do primeiro e do segundo. As críticas foram, assim, mais mornas. O pessoal não curtiu tanto assim. Elas acabaram lançando esse álbum na mesma semana que a banda Westlife. Então, a imprensa, que adorava criar rivalidade, né, começou a dizer qual álbum que vai para o primeiro lugar. E a Westlife acabou indo para o primeiro lugar e elas para o segundo lugar. Então já indicava que a Spice Mania, todo aquele sucesso, já estava cessando. E depois que esse terceiro álbum não foi todo aquele grande sucesso, elas já tinham lançado algumas músicas solos, foi natural que elas acabassem se distanciando. Elas nunca, de fato, anunciaram, estamos parando, o grupo acabou, enfim, mas ficaram um tempão aí sem fazer nada juntas. Um tempão, mais precisamente 7 anos. Então, de 2000 a 2007. E no dia 28 de junho de 2007, todas elas, as 5, incluindo Jerry, que tinha saído, anunciaram uma turnê chamada Return of the Spice Girls. Elas já tinham feito umas tentativas, assim, de se reunir em ocasiões especiais, mas nunca tinha rolado, até que então decidiram fazer essa turnê. Dizem que cada uma iria receber 10 milhões de libras por conta dessa turnê. E geralmente essas turnês de retorno são um sucesso. O pessoal tá com saudade, quer viver a época de novo. Inclusive, a primeira data delas, que elas abriram, esgotou em 38 segundos. Elas tinham uma inscrição que era feita lá no site, né? Tipo uma filinha de espera para conseguir os ingressos. Só na Inglaterra, 1 milhão de pessoas se inscreveram e no resto do mundo, 5 milhões. Realmente, o pessoal queria muito ver as Spice Girls juntas de novo. A turnê começou em Vancouver, no Canadá, no dia 2 de dezembro de 2007. Rodou várias cidades dos Estados Unidos, do Reino Unido. Foi um grande sucesso de público. Elas, inclusive, se apresentaram no Victoria's Secret Fashion Show, que na época, né, bombava, só os melhores, só os mais estourados se apresentavam nesse show. Essa turnê foi muito lucrativa. Foi uma turnê que produziu cerca de 107 milhões de dólares em venda de ingresso e somando com merchandising, patrocínio, tudo isso. Estima-se que foi uma turnê que lucrou 200 milhões de dólares. No Brit Awards de 2010, elas receberam um prêmio especial de melhor performance dos 30 anos. Foi pela performance do Brit Awards de 1997, que elas cantaram Wanna Be e Who Do You Think You Are. Em 2010 também elas se uniram junto com o Simon Fuller, o empresário delas, e outros produtores para desenvolver um musical com as músicas das Spice Girls, o Viva Forever. O musical naqueles moldes do Mamma Mia, sabe? O musical que você usa as músicas do grupo, mas a história do musical é uma história original. Não é exatamente o musical contando a história do grupo. É uma história que usa as músicas do grupo. E esse musical ele estreou em 2012 com a presença das 5, elas ajudaram na divulgação. Com certeza devem ter lucrado também, né? Assinado alguma produção e lucrado também com esse musical. Além de lançar esse musical em 2012, também nesse ano, em agosto, para ser mais específica, elas fizeram uma super apresentação, talvez uma das apresentações mais famosas da carreira das Spice, no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, né? Foi uma apresentação super comentada, super aclamada. Foi o momento mais tweetado das Olimpíadas, com mais de 100 mil tweets por minuto.
Elas cantaram Wanna Be e Spice Up Your Life. Foi uma apresentação maravilhosa. No dia 8 de julho de 2016, a Mel B, a Emma e a Jerry lançaram um vídeo comemorando o 20º ano do lançamento de Wanna Be. E aí começou os rumores de que elas voltariam, né? A Mel C e a Victoria disseram que não participariam do projeto, mas que tudo bem para elas continuarem. Porém, a Jerry ficou grávida nessa época e aí o projeto não se desenvolveu. Mas em 2019, o projeto voltou e a Mel C também voltou para o projeto. Só a Victoria, que definitivamente parece não querer mais se apresentar com as Spice, né? Ela tem a grife dela, enfim, tá em outra vibe. Mas elas fizeram uma turnê em 2019 que parece ali que cada uma recebeu 12 milhões de libras por essa turnê. E também em 2019 foi anunciado um filme das Spice Girls, seria uma animação. Mas até hoje não rolou, né? Foi anunciado, estamos aguardando. Será que vem aí? E nesse ano, que estamos agora em 2022, o que as Spice Girls fizeram? Elas fizeram alguma coisa? Sim, elas lançaram um álbum, como se fosse um álbum especial, que marca os 25 anos de aniversário do primeiro álbum, né, que foi lançado em 97. Então elas fizeram uma coleção, lançaram remixes, lançaram, enfim, esse disco chamado Spice World 25, Spice World 25. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse resumo não tão resumido da história das Spice Girls. Então, esse é o quadro Retropop, que eu sempre faço retrospectiva de grupos, bandas, momentos que foram muito marcantes para a cultura pop. Então, comenta aqui o que você quer ver nesse quadro aqui no Retropop. História de qual banda, de qual momento da cultura pop você quer rever, você quer saber, comenta aqui. Por favor, se não tiver deixado seu like e gostou do vídeo, tá aqui até agora, deixa o like pra mim, é super importante. Faça a sua inscrição aqui no canal para me ajudar a bater minha meta de membros e me acompanhe também nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, @perfilpopoficial. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!